Quanto a gente tem uma Amazônia negra mesmo, né? E associada com a Amazônia indígena mesmo, né? Com conhecimento indígena, com conhecimento é, africano mesmo, assim, com esse conhecimento que é trazido por essas populações. Meu nome é Terezinha de Jesus dos Santos, mais conhecida como Teca. Sou farmacêutica e milito no movimento negro pelo Instituto de Mulheres Negras do Amapá, IMENA. Trabalhando com comunidades. Em Belém, ainda na graduação, trabalhei com o pessoal da República do Pequeno Vendedor, trabalhando com as plantas medicinais, com as crianças, né? As crianças em situações vulneráveis. Onde a gente trabalhava desde da parte de plantio de ervas medicinais até a produção de remédios fitoterápicos e colocava à disposição da população lá em Belém, pela República do Pequeno Vendedor, e o que fazia com que segurasse o projeto. Então era um projeto que eu trabalhei mais. Depois disso, eu tinha a minha outra paixão era realmente a farmácia, né? Trabalhar com medicamento, eu sempre fui muito curiosa nisso, e eu gostei, eu fazia farmácia, eu gostava. Então eu fui trabalhar no sul do país, eu trabalhei no Paraná para trabalhar como farmacêutica. O saber de algumas espécies que já foram disseminados a partir de algumas coisas que começam a ser associados, né? Por exemplo, o uso dos breus, né, para calafetar coisa. Tem muita coisa de índio, mas tem muita coisa dos pretos também, sabe? Porque construiu, inclusive, os instrumentos também, até os instrumentos de coisa que hoje em dia tem muita coisa que facilita, né? Mas, por exemplo, Envira, sabe? O próprio trabalho para ajustar, sabe, a madeira, para essas coisas, tudo tem muito associado com a questão negra. Logicamente tem muitas coisas indígenas, mas a questão negra ela é muito, a gente vê muito isso. Mas com relação à questão do uso das plantas, é muito legal que ele também teve muita associação de, por exemplo, uma planta que era usada lá na África para dor de barriga. Estou dando um exemplo. Que foi encontrada aqui uma muito parecida, e eu estou falando de árvore, eu estou falando de erva também. Então eles acabam associando com o nome que veio de lá aqui. Então tem algumas árvores assim que o pessoal utiliza para fazer tratamento. Agora me fugiu, ananim, por exemplo. O leite do ananim. Tá? Isso era uma coisa que era muito utilizado para curar corte de ferimento de nervos. Assim. Né? Porque ele é super cicatrizante, assim, era só cortar e passar e aquilo já ficava cicatrizado. Então, porque era muito parecido com uma árvore que vinha de lá, sabe? Essa questão histórica, ela é muito longa, né? E aí você vem com uma história da Amazônia, também acaba entrando muita questão europeia mesmo, que é a questão das ervas, quando elas entram aqui, por causa das expedições que vinham para vir atrás de outras coisas e acabavam levando, né, essas outras informações. E o que se era deixado aqui era por instinto mesmo. E parteira é uma questão muito de instinto mesmo. As raízes, as plantas que as parteiras usam para a recuperação da mulher, isso era uma prática muito da questão negra mesmo. Esses banhos de asseio, banho de cabeça, né? Por que ela usava certas plantas, né? Hoje, quando a gente vai para a universidade, a gente tem classificação dos princípios ativos, que é o remédio das plantas, né? E dependendo do princípio ativo, uma planta pode ser boa para cicatrização, né? E as mulheres sabiam qual é essa planta, né? A gente classifica lá, por exemplo, é um tanino, não dá exemplo, né? O nome químico é esse. E a gente sabe por que a gente classifica, porque a gente pegou aquela planta, né? Eu estou falando como pesquisadora mesmo. Quando vai ver, o responsável por aquela substância é o tanino, né? Mesmo que é cicatrizante, que já era usada há muito tempo. Então elas tinham essa consciência que aquela planta tinha aquela substância. Por mais que ela não usasse o nome científico, o nome químico, elas sabiam que a planta era para aquilo. Então, hoje em dia,
tu vê muita coisa assim, porque planta serve para isso, para aquilo, porque parece que tem uma panaceia, né? Tem muitas plantas que as pessoas acham que ela é uma panaceia. Mas na verdade, principalmente as parteiras, elas tinham bem a concepção. Qual era a planta, por exemplo, que elas tinham que usar para parturiente, no caso ali, tomar para ela relaxar, para a criança vir mais fácil. E tem tudo anotado, tem tudo datado, tudo detalhado, inclusive. Sabe, elas sabiam exatamente quais eram as plantas que elas podiam usar e qual elas não podiam usar, inclusive depois, né? E não era uma questão indígena, era uma questão de preta mesmo, sabe? Mesmo. E foram fazendo exatamente na tradição, ia usando, né? Ia entendendo, ia usando, sabe? Então, a gente inclusive tem muitas plantas, por incrível que pareça, que é impressionante, que a gente tem ainda hoje, inclusive algumas que a gente usa lá no Instituto, lá no IPA que eu trabalho, que foi só passado por oralidade, né? Foi só repassado por oralidade, porque as pessoas, hoje a gente pergunta, pô, você não conhece, assim? Então, eu dizia, pô, eu estou usando ali, a minha mãe sabia, que a mãe dela sabia, então, sabe, as minhas tias sabiam, sabe? Minhas tias, tinha uma tia. As pessoas vizinhas, todas traziam. E aí eu procurava, às vezes não tem muita coisa assim, mas elas já sabiam. Eu tinha pouca noção do que esse sentido da mulher negra. Porque a minha família, a minha mãe era bem mais branca, né? Era pro lado. O meu pai, que tinha toda a característica do negro, que era negro, né? Porque já faleceram. E que acaba que isso vinha assim da relação mais da minha mãe, que tinha essa relação com esse povo do meu pai, e que vinha me passando, né? Então a gente sabia exatamente quando era que remédio passar na dor de cabeça, que remédio passar nessa fratura, quando é que está inchado, o que eu devo passar, quando eu bati brincando de bola, quando meus irmãos brincavam de bola, o que era passado, essas coisas todas. Então essa ancestralidade eu adquiri diretamente com a minha mãe. A minha mãe é muito forte. E engraçado, a minha mãe e as amigas da minha mãe, porque eu não tinha. A minha mãe era ela e um irmão, né? Mas eu tinha muito das amigas da minha mãe, que eram muito assim, a questão das benzedeiras, né? Eu sempre acompanhava a minha mãe para levar os netos, os filhos para ir benzer. E eu sempre prestei muita atenção nisso, né? Desde pequeno. Quando eu me formei em farmácia, que eu decido voltar para Macapá, aquilo ali, como eu acho que eu havia dito antes, quando eu me deparei de novo com plantas medicinais, veio muita coisa, sabe, na minha cabeça, assim, muita coisa. E isso me levou muito a voltar mesmo para esses locais, onde tem onde a preferência mesmo foi ir para essas mulheres que trabalhavam a produção, sabe, de óleo, que poderiam ser consideradas super ancestrais já, porque eram senhoras que vinham trazendo todo o conhecimento a partir das suas mães, das suas avós, né? São não exatamente as mulheres de quilombo, mas mulheres ribeirinhas, mulheres de comunidades rurais, né? Que não classificadas exatamente, mas com todas as aparências de mulheres negras. Então, todas essas, meu retorno para elas foi justamente isso, sabe? Pensar que elas geraram isso, né? Porque quando eu comecei a estudar era isso, eu dizia, esse conhecimento vem de algum lugar, né? E aí eu realmente fui ver, isso é coisa das minhas ancestralidades, sabe? Quem é que começa a gerar esse conhecimento? Da onde é que vem esse início de transformar a andiroba em óleo, sabe? A castanha de andiroba em óleo. Isso até não é uma coisa que surgiu da cabeça do fabricante do óleo. Que eu tinha muita satisfação de estar podendo devolver isso, sabe? E para mim era uma ratificação daquilo que me foi passado, né? Porque na verdade o que eu fui estudar dentro de uma academia não era nada menos do que uma coisa que foi transformada, né, numa ciência para ser vendida. Na verdade isso já é uma coisa que está lá atrás, que já vem sendo trazida e que por conta de poucos não se perdeu tudo ainda. Então, essa ancestralidade, eu acho que se a gente não realmente dá uma reforçada nela nesse sentido, sabe?
a gente realmente, nós já perdemos muitas outras informações, assim, porque também a gente não consegue lembrar de tudo, né? E isso reforçou muito essa minha questão da minha negritude, eu diria. Porque eu vi que era impossível antigamente as pessoas não terem esse tipo de conhecimento. De como sobreviver numa floresta, sabe? Isso eu acho que foi tudo veio colocado para essas pessoas e que para mim isso isso me encanta muito, sabe? Me encanta muito ainda de eu poder achar que realmente eu vim desse mundo também, sabe? De que eu pude adquirir muita coisa, né? E eu estou podendo acrescentar um pouco desse conhecimento. E daqui a pouco eu já sou ancestral. E eu quero pelo menos deixar um legado, pelo menos de que isso não vá se perder, ou que as pessoas levem e comecem a transformar isso num capitalismo selvagem aí para fora, né? E não começar a olhar esse lado da Amazônia, né? Que se a gente não se perder pro fogo, vai perder pro capital, porque a gente vai perder muita coisa.